Para quem acompanha estas temáticas da sobrevivência, certamente está farto de saber que a faca é a ferramenta mais importante numa dessas situações. É aquela ferramenta que nós vamos querer ter connosco. Porquê? Porque ela nos permite recriar, se soubermos o que estamos a fazer, obviamente, se dominarmos as técnicas, permite-nos recriar todas as outras ferramentas que nos vão ajudar nas 7 necessidades de sobrevivência. Posso-vos dar alguns exemplos. Com uma faca conseguimos cortar troncos e processar troncos para construir abrigo, conseguimos processar troncos secos para ter lenha e iniciar um fogo, podemos reproduzir a sandália, podemos criar armadilhas, anzóis, bússolas primitivas, recipientes para conter água e depois conseguir, com esses recipientes, colocar pedras a ferver e ferver a água dessa forma, com pedras a ferver, de forma a desinfetá-la, etc, etc. Mas, para tal, não basta só ter as competências, temos que também ter uma boa faca. O que eu chamo uma boa faca de sobrevivência. Então, mas o que é isto, uma boa faca de sobrevivência? Para mim, na minha mentalidade, que já pratico estas técnicas há 12 ou 13 anos, e já rodei várias facas, já várias me passaram pelas mãos, para mim, cheguei à conclusão que uma faca tem que ter certas características para ser considerada uma boa faca de sobrevivência e para desempenhar aquelas tarefas que nós queremos desempenhar numa situação de sobrevivência, das quais eu vos dei ainda agora alguns exemplos. Vai ter que ter certas características, como eu vos disse. Se bem se recordam, para quem me já acompanha há algum tempo, há alguns anos, eu fiz um vídeo há muitos anos atrás, talvez para aí há 8 anos atrás, acerca das características de uma boa faca de sobrevivência e bushcraft, mas, como é óbvio, neste espaço de tempo evolui bastante, tanto no meu conhecimento como na minha prática de técnicas de sobrevivência, e então a minha mentalidade também mudou um bocadinho, evoluiu um bocadinho, e então eu queria refazer, por assim dizer, este vídeo, porque para mim há uma grande diferença entre uma boa faca de sobrevivência e uma boa faca de bushcraft. E eu, na altura, englobei tudo no mesmo vídeo, como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Uma faca de sobrevivência é uma coisa, uma faca de bushcraft é outra. E é precisamente sobre isso que eu vos vou falar hoje. Características de uma boa faca de sobrevivência. Já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Espero que gostem deste vídeo. Vamos a isso. Primeira coisa, ainda antes de falarmos nas características, vamos já deixar fora do assunto a diferença entre uma boa faca de sobrevivência e uma boa faca de bushcraft. Para mim, uma boa faca de bushcraft, ao contrário de uma boa faca de sobrevivência, não vai ter um conjunto ali rígido de características que deve ter. Porquê? Porque uma boa faca de bushcraft pode ser várias coisas, dependendo da tarefa que nós queremos realizar. Como se costuma dizer, the right tool for the job, ou seja, a ferramenta certa para o trabalho que queremos desempenhar. E então, uma boa faca de bushcraft vai depender, ou seja, vocês vão levar esta faca ou aquela faca que tem características diferentes consoante a tarefa que queiram fazer. Uma boa faca de bushcraft pode ser, por exemplo, esta Mora Classic número 2 que eu tenho aqui, esta brinca que eu fiz para ela, pode ser esta Mora Classic número 2, ou pode ser esta Baco, no fundo é como se fosse uma Mora, esta Baco Clipper, ou pode ser esta Mora Clipper em cor verde. Todas estas 3 facas são facas que vão servir muito bem para fazer entalhos e trabalhar a madeira, se for isso que nós queremos fazer. Ou seja, tudo o que seja pequenos entalhos, esculpir a madeira, por exemplo, seja estarmos a construir uma colher de pau, seja estarmos a construir um recipiente, uma taça de madeira, todo o tipo de trabalho mais detalhado que queiramos fazer na madeira, todas estas 3 facas são excelentes e normalmente uma boa faca de bushcraft pode variar entre os 5, 6 cm de lâmina, ou seja, bem curtinha, até aos 10, 11 cm,
para conseguirmos ter mais detalhe no trabalho que estamos a fazer, se for o caso de entalhes, esculpir madeira, etc, etc. Ou então pode ser, por exemplo, uma boa faca, pode ser isto. Uma faca de lâmina não fixa ou de lâmina dobrável, por exemplo, uma Opinel. Esta Opinel é brutal para fazer entalhes e esculpir a madeira, super afiada. Pode ser uma boa faca de bushcraft, isto, que, por exemplo, para sobrevivência, como vocês vão ver, não serve de todo. Ou ainda, isto é um facão, como chamam os brasileiros. Pode ser isto se, por exemplo, tivermos a trabalhar bambu, se estivermos num ambiente tropical e quisermos cortar muito bambu, rachar bambu para fazer recipientes, para fazer jangadas, para fazer estruturas, abrigos em bambu, isto vai ser uma boa faca de bushcraft. Ou seja, tem desde isto até isto, passando por isto. Ou seja, uma faca de bushcraft vai depender da tarefa que vocês quiserem fazer, ou seja, da craft, da arte, portanto, da atividade que vocês queiram fazer de forma lúdica na natureza. Já uma faca de sobrevivência, para mim, tem a ver com o conceito One Tool Option, e o Dave Canterbury fala muito nisto. O conceito One Tool Option, ou seja, é o conceito de uma ferramenta só. Se eu só quiser levar uma ferramenta para o mato, ou à minha cintura, ou num kit de sobrevivência, para estar lá no caso de me ver numa situação de sobrevivência e ter alguma coisa que me ajude nessa situação, se eu só quiser levar uma ferramenta, qual vai ser essa ferramenta? Que características é que tem que ter? Para mim tem que ser quase uma ferramenta que faça um pouco de tudo para ser uma boa faca de sobrevivência. E então, dentro desse conselho One Tool Option, não vai ser uma faca específica para cada trabalho, ou para este, ou para aquele, ou para o outro, como uma faca de bushcraft, mas sim uma faca que englobe, como eu disse, de tudo um pouco, dentro desta mentalidade de uma ferramenta única para sobrevivência. E por isso aí é que vai ter que ter obrigatoriamente certas características específicas que não vão diferir daquilo. Para mim é aquilo que eu quero numa faca e mais nada. E é sobre isso que eu vou falar hoje, é características de uma boa faca de sobrevivência. E então eu quis separar um bocadinho aqui as águas, porque no vídeo que eu tinha feito há uns 8 ou 9 anos atrás pus tudo no mesmo saco, e uma faca de sobrevivência e uma faca de bushcraft são coisas completamente diferentes. Hoje vamos falar apenas facas de sobrevivência. Ok, vamos a isto. Colocar isto fora do caminho. Primeira característica que eu quero numa boa faca de sobrevivência. Ora, vou aqui tirar a minha que traga a cintura. As características de uma boa faca de sobrevivência nada tem a ver com uma marca específica ou um modelo específico de faca, ok? Ignorem a marca desta faca e o modelo desta faca, porque o que eu vos vou falar é o que interessa. Eu comprei este modelo desta marca porque tem as características que eu quero. Não é por ser desta marca ou por ter sido feito pelo Dave Canterbury ou por quem quer que seja. Não, é por ter estas características. Podia ser outra faca de outra marca qualquer, desde que tenha as características. E isso é que importa, não é a marca. Ok, portanto, primeira característica. Primeira característica que nós queremos numa boa faca de sobrevivência é que tenha uma lâmina fixa. Okay? Portanto, a lâmina está presa ao cabo. Okay? Fixa. Porquê? Qual é a razão para isto? A razão para isto é simples. Porque esta faca, sendo uma ferramenta única, uma One Tool Option, uma opção única, vai ter que fazer tanto tarefas mais pesadas como tarefas mais delicadas. E uma das tarefas pesadas que pode ter que fazer é rachar troncos, assim para aí desta grossura, troncos de madeira, para acedermos ao interior. Através da técnica do batoning, em que martelamos a lâmina, vamos rachar esses troncos para aceder ao seu interior. Por exemplo, no caso de ter chovido ou estar a chover, está tudo encharcado, não conseguimos encontrar a sandália e então temos que aceder ao interior da madeira para processar a lenha e extrair combustível seco desse interior da madeira, incluindo a nossa própria sandália, por exemplo, feather sticks ou raspas secas que estão no interior. Portanto, ou, por exemplo, para construir um recipiente, que contenha água, vamos também ter que rachar um tronco grosso. Existem várias situações onde temos de ter que rachar lenha com a nossa faca e então ela vai ter que ser robusta, vai ter que ser uma faca de lâmina fixa, como esta. E isto vai imediatamente eliminar da nossa equação, da nossa escolha, facas deste género. Tudo o que seja de facas de lâmina móvel ou de lâmina não fixa não são boas facas de sobrevivência. Porquê? Porque mesmo que tenham um mecanismo de
de prender a lâmina, como esta tem, e como esta Opinel também tem. O que vai acontecer se vocês tiverem que rachar lenha com uma faca destas, de lâmina não fixa, portanto, através do batoning, martelando a lâmina, é que rapidamente a lâmina vai partir, ou melhor dizendo, este mecanismo que faz a lâmina rodar, esta lâmina, portanto, dobrar, rapidamente este mecanismo vai partir e a lâmina vai saltar, portanto, vai separar a lâmina do cabo. Portanto, esqueçam facas de lâmina dobrável. Nós queremos uma faca de lâmina fixa. Okay? Esta é a primeira característica. Segunda característica é que vamos querer uma faca, se possível, full tang. O que é uma faca full tang? Existem facas full tang, facas de espiga completa e facas de espiga parcial. Full tang é isto. Venham cá ver. A lâmina entra por dentro do cabo e faz o contorno do próprio cabo. Okay? Isto tudo é lâmina. Estão a ver? Isto tudo é um pedaço de aço. Okay? A lâmina entra mesmo aqui e tem o formato do cabo. Isto é full tang. Espiga completa. O que é espiga completa? Espiga completa é quando uma faca, a lâmina, entra por dentro do cabo, vai até ao final do cabo, portanto entra pelo cabo adentro até ao final, mas não faz o contorno, não tem o formato do cabo. Okay? Portanto, a lâmina é assim e quando entra dentro do cabo começa a afilar um bocadinho, e a tornar-se estreita e vai até, como se fosse uma espiga, até ao final do cabo. Obviamente é resistente, mas uma faca full tang, em que a lâmina tem o formato do cabo, vai ser muito mais resistente. E por fim existem as facas de espiga parcial, que são muitas das moras que vocês encontram por aí. Portanto, em vez de ser espiga completa e a lâmina afilar por dentro do cabo até ao final, vai afilar por dentro do cabo, mas vai, por exemplo, só até 2/3, ou só até metade, ou só até 3/4, portanto não vai até ao final, vai até algures, uma zona aqui dentro do cabo, e muitas das moras são feitas dessa forma. Aqui, por exemplo, esta, salvo erro, vai, não sei se chega à metade ou algo deste género, chega para aí até aqui. A típica mora clipper, acho que a espiga chega para aí até aqui, até 2/3, mais coisa, menos coisa. Aliás, eu vou pôr aí uma imagem para vocês verem dos vários modelos de mora e das facas, dos vários modelos das facas mora e até onde é que chega a espiga. Portanto, isso é espiga parcial. Esta aqui, por exemplo, mora Pathfinder, salvo erro, a espiga chega até 3/4, chega para aí até aqui, mas não chega bem até ao final. Portanto, temos estas três formas de encaixe da lâmina no cabo. Espiga parcial, que vai ser a mais fraca, por assim dizer. Espiga completa, vai até ao final do cabo, mas uma espiga, é um estreitamento da lâmina e não faz este formato do cabo. E depois temos full tang, que é aí sim, a lâmina entra por dentro do cabo bem até ao final, mas a própria lâmina tem o formato do cabo. Esta vai ser o tipo de lâmina mais resistente e é isto que nós vamos querer preferencialmente para uma boa faca de sobrevivência, porque, como eu vos disse, ela pode ter que fazer tarefas mais pesadas, como rachar lenha, por vários motivos, que eu já vos expliquei ainda agora. Pode ter que derrubar árvores, através também do batoning. Temos de derrubar árvores para construir abrigo, por exemplo, ou algum tipo de estruturas. O que acontece muitas vezes com facas de espiga parcial, como estas moras e outras, é que aguentam alguma pancada durante algum tempo, mas eventualmente alguma força maior, alguma pancada mais seca que a gente dê, o que às vezes acontece é que a lâmina vai saltar do cabo, ou seja, vai se separar do cabo, o cabo vai partir por aqui, vai estalar, vai partir por onde acaba a espiga e a lâmina vai para um lado, o cabo vai para o outro e ficamos com uma faca inutilizada. Okay? Portanto, atenção, para mim é facas full tang. Isto vai também eliminar, para além das facas de espiga parcial, as típicas facas de sobrevivência ao estilo Rambo, como esta que eu tenho aqui, que
a lâmina entra por dentro do cabo, mas termina aqui onde está esta espécie de parafuso. Ou seja, aliás, nem entra por dentro do cabo, a lâmina é isto, entra por dentro do cabo aqui, 1 centímetro para aí, e acaba aqui. Porquê? Porque eles quiseram fazer um tubo oco, quiseram fazer um cabo oco para que funcione como cápsula estanque e vocês consigam colocar aqui pequenos itens de sobrevivência. Ora, ao fazerem isto, comprometeram completamente a faca. Ainda por cima o cabo é de plástico. Cabo de plástico, oco, em que a lâmina termina aqui, onde começa o cabo, está só apenas a parafusada. O que isto vai fazer é, vocês, se tiverem que rachar lenha ou fazer alguma atividade mais pesada, esta faca, esta lâmina vai muito facilmente partir e saltar do cabo e ficarem com uma coisa em cada mão, portanto ficarem com a lâmina separada do cabo. Muito mais rapidamente vai acontecer isso desta faca do que uma faca destas de lâmina, de uma faca destas de espiga parcial, ok? É preferível espiga parcial do que facas com o cano, é preferível uma faca de espiga parcial, 1000 vezes, do que uma faca de cabo oco, deste estilo de facas de sobrevivência do Rambo e não sei o quê. Isto são facas completamente frágeis, portanto vai estar também automaticamente excluído da nossa equação para o que é uma boa faca de sobrevivência. Portanto, esta é a segunda característica, ser full tang. Terceira característica é ter umas costas da lâmina a fazer uns bons ângulos de 90 graus. Portanto, as costas da lâmina, esta parte, okay? Portanto, a parte que não é afiada da lâmina, devem ser completamente quadradas. Portanto, fazem assim, assim e assim, completamente quadradas, a fazer uns bons ângulos de 90 graus para que estas arestas façam esses tais 90 graus e nos permitam, por exemplo, usá-las como raspador da nossa pederneira. Cá está. Estão a ver? Portanto, isto é mais outra função que a nossa faca vai ter. Olha, eu quero fazer só aqui um pequeno segmento à parte, aqui no meio do vídeo, para falar mais desta característica das costas da lâmina terem umas boas arestas de 90 graus. Temos aqui duas moras. Esta é da marca Baco, mas é como se fosse a mora, é feita na mesma fábrica que a mora, é a mesma coisa. E, normalmente, as facas de mora, as costas da lâmina, elas parecem que são lisas e que têm umas arestas de 90 graus, mas não são ligeiramente arredondadas. E uma coisa importante de vocês saberem é que pelo tato, vocês não conseguem perceber bem isso, não conseguem bem perceber se as arestas fazem 90 graus. Às vezes parece que fazem, mas não fazem. E o que é facto é que a única forma de experimentar isto é com uma pederneira. E vocês estão a ver que, fez quê? Fez umas faíscasinhas da treta, ok? Isto é porque as arestas não fazem uns ângulos de 90 graus. E as desta faca também não faziam. O que é que eu fiz? Com uma lima, limei as costas até elas ficarem bem planas e até obter este resultado. Estão a ver a diferença? Ó para isto. Portanto, se a vossa faca não tiver esta característica das arestas de 90 graus, podem sempre alterar as costas da lâmina com uma pequena lima. Esta era igual a esta, tinha o mesmo tipo de costas de lâmina. E, para além disso, ainda vai servir para outra coisa, para processar material para a sandália. O que vocês estão a ver aí é um pequeno vídeo que eu fiz, portanto um pequeno segmento que eu fiz para o vídeo acerca do meu kit de fogo. E eu aí estou a tirar, não são raspas, são fibras de um pedaço de fat wood que eu tinha com as costas da lâmina. Neste caso eu utilizei fat wood, mas o
que importa realmente não é o tipo de madeira, porque vocês conseguem fazer esta técnica com qualquer tipo de madeira. O que importa é a maneira como são construídas as costas da lâmina. Portanto, elas devem fazer uns bons ângulos de 90 graus, as suas arestas devem fazer uns bons ângulos de 90 graus para serem, como é que eu ia dizer, para serem agressivas o suficiente para nos permitir retirar fibras, usar como, portanto, as costas como raspador e retirar fibras da madeira. Isto não são raspas nem lascas como nos feather sticks. Não, isto são fibras. Ou seja, ainda é mais fininho do que lascas de madeira, do que feather sticks. É mesmo fibras muito fininhas e que vão acender com muita facilidade com faíscas de uma pederneira. Ou seja, desta forma, as costas da vossa lâmina permitem-vos recriar a sandália, caso necessitem. Por exemplo, no caso de ter chovido, está tudo encharcado, vocês não têm a sandália natural que podia estar disponível, está toda encharcada, não vai acender, então vocês racham um tronco de madeira, acedem ao interior desse tronco e a partir do interior que está seco, vão fazer estas fibras fininhas utilizando as costas da lâmina e desta forma estão a produzir a sandália. E vocês podem dizer, mas isso também dá para fazer com o fio da lâmina, ou seja, isso também dá para fazer com a parte afiada. Claro que dá, tal como dá utilizar o fio para raspar a pederneira, a parte afiada da lâmina. Só que desta forma estão a danificar um recurso precioso que é o vosso poder de corte, a vossa zona de corte da lâmina. A faca só é esta ferramenta tão preciosa em sobrevivência porque permite cortar e desta forma fabricar todo o tipo de dispositivos e ferramentas que nós precisamos e estruturas que nós precisamos para efetuar as 7 necessidades de sobrevivência e para sobreviver. Se ela perder o poder de corte, ou quanto mais depressa perder o poder de corte, pior nós vamos ficar. E então não vamos estar, isto é um erro, estarmos a utilizar o fio da lâmina para fazer faíscas ou para produzir a sandália, fibras de madeira. Não. Para isso, vamos arranjar uma faca como deve ser, uma faca decente, que tenha umas costas da lâmina como deve ser. Ok? Estão a ver? Simples. Como dizem em americano, easy peasy. Ora, para além disso, das costas deverem ter estas boas arestas, a espessura da lâmina deve ser pelo menos aí de uns 4 mm. Estão a ver? Pelo menos 4 mm de espessura. Eu acho que neste caso, esta até tem mais, acho que até tem mais do que 4 mm, mas pelo menos 4 mm de espessura. Porquê? Porque para além de fazer com que a lâmina seja mais espessa, mais grossa e, portanto, muito mais resistente, ainda nos vai permitir colocar o polegar, este polegar da mão que segura a faca, confortavelmente aqui em cima das costas da lâmina para fazer trabalho mais detalhado, como entalhes, etc. Por exemplo, anzóis primitivos, qualquer trabalho mais detalhado, conseguimos colocar o polegar ou até os 2 polegares e empurrar a lâmina e estar aqui a trabalhar horas a fio sem nos aleijar o polegar, sem se tornar desconfortável. Vejam a diferença de largura desta lâmina para esta. Não tem nada a ver. Esta aqui, salvo erro, tem para aí 2 mm só. Eu gosto de 4 no mínimo, portanto podem ver, esta tem metade. O que vai tornar a lâmina menos robusta. E isto leva-nos a uma coisa, leva-nos que vai eliminar automaticamente facas como esta, que tem serrilha, facas como esta, que tem serrilha nas costas da lâmina, e como esta, que eu tenho aqui também, que tem o mesmo problema. Quanto a mim, é um problema, não gosto. E esta aqui, que é a faca do exército português, que tem esta serrilha ainda mais agressiva aqui nas costas da lâmina. Porquê? Precisamente por causa deste aspecto que nós falámos. Com uma faca destas, a gente não consegue colocar aqui os polegares, obviamente, para fazer trabalho em detalhe, trabalho mais detalhado. Porquê? Porque isto vai-se começar esta serrilha a enterrar nos nossos polegares. Outro aspecto ainda em que ter serrilha nas costas da lâmina nos traz desvantagem é no caso de precisarmos de
rachar troncos, lá está, utilizar a tal técnica do batoning, em que martelamos a lâmina com outro pedaço de tronco para rachar um tronco e aceder ao seu interior. Ao martelarmos as costas da lâmina, o pau, imediatamente com que estamos a usar como martelo, se vai desfazer e se vai partir ao ser atirado constantemente contra estas serrilhas. Portanto, eu não gosto. A maior parte delas são como desta faca aqui. A maior parte delas não funcionam, não servem para nada. Okay? Só servem para estorvar. Portanto, quarta característica é costas largas, pelo menos 4 mm de espessura e lisas, sem serrilha. Portanto, isto para mim vai imediatamente excluir estes tipos de facas. Outra faca que vai ser imediatamente excluída é este género de facas, que isto parece uma faca daquelas de enfiar numa bota e sacar e atirar. Este tipo de facas que tem fio nos dois lados da lâmina. Esta parte é afiada e esta parte também é afiada. Ora, isto não nos vai permitir trabalhar em maior detalhe, porque corremos o risco de cortar os dedos, não vamos estar a empurrar a lâmina aqui, e para além disso, para rachar troncos, se esta parte de baixo é afiada, mas a de cima também é afiada, ao batermos com um tronco que sirva de martelo, ele rapidamente se vai partir. Portanto, mais uma faca que está excluída. Quinta característica. Qual é o tamanho de lâmina ideal? Qual é o tamanho de lâmina que eu vou querer? Para mim, eu quero uma lâmina entre os 12,5 cm e os 16 cm. Okay? Não quero nem menos do que 12,5 nem mais do que 16 cm. Porquê? A razão para isto é muito simples. Porque uma lâmina mais pequena do que 12,5 cm vai ser demasiado pequena para fazer trabalho mais pesado. Ou seja, vai ser mais difícil de rachar troncos mais largos, se a lâmina for muito pequena. Para além disso, a lâmina não vai ter massa suficiente para, através deste movimento, cortar alguns galhos, alguns ramos mais fininhos. A lâmina não vai ter massa suficiente para isso, portanto, para trabalho mais pesado vai ser demasiado pequena. Se tiver mais do que 16 cm, para mim, vai ser demasiado grande para trabalho minucioso, para trabalho de precisão, como cavar entalhos para armadilhas, fazer, por exemplo, feather sticks, fazer anzóis primitivos, fazer bússolas primitivas, ali coisas que temos que executar cortes muito precisos, muito detalhados. Uma lâmina maior do que 16 cm vai ser demasiado grande e demasiado, desajeitada para conseguir trabalhos de maior precisão. Portanto, um bom compromisso para mim entre trabalho pesado e trabalho de precisão é entre os 12,5 cm e os 16 cm, como eu vos disse. Sendo que, se estiver aí à volta dos 14, 15 cm, é mesmo aquela medida que eu gosto. 14, 15 cm de comprimento de lâmina. Fio da lâmina contínuo, ou seja, simples. Fio da lâmina, assim como vocês estão a ver, normal, sem serrilha, sem, por exemplo, isto que existe nesta faca aqui. Aproximem-se lá um bocadinho, se faz favor. Por exemplo, isto que existe, esta serrilha que existe aqui, não quero isto. Nunca quero isto numa lâmina de sobrevivência. Este tipo de serrilhas, que normalmente esta também tem, aqui. Portanto, este tipo de serrilhas não quero. Porquê? Porque normalmente elas, quando existem, é nesta parte precisamente da lâmina, nesta parte inicial, que é a parte que nós queremos para fazer, lá está, tirar aquelas raspas fininhas de madeira, fazer feather sticks, fazer entalhos, fazer todo o trabalho de precisão, grande parte dele vai ser feito por esta parte inicial da lâmina, junto ao punho. E se tivermos uma serrilha, este tipo de serrilha, esqueçam, não conseguem fazer trabalho de precisão nenhum com ela. Não conseguem, com uma serrilha aqui nesta zona, não conseguem fazer trabalho de precisão nenhum, nem cortar nada de jeito. A única coisa que isto serve é como lâmina de resgate. As lâminas de resgate muitas vezes têm esta serrilha porque supostamente cortam melhor corda. Aquelas cordas grossas, isto é bom apenas e exclusivamente para cortar corda. Como as cordas que eu tenho que cortar facilmente corto com uma lâmina normal, não quero isto na minha lâmina. Não quero serrilha porque vai invalidar todas as outras atividades que eu possa fazer com essa faca. Okay? Só estorva. Mas serrilha só estorva para mim. Portanto, lâmina, a quinta característica é a lâmina entre os 12,5 cm e os 16 cm, sendo para mim 14, 15 é o ideal, e simples.
fio simples, sem serrilha nenhuma. Okay? A seguir, sexta característica, e isto é um gosto pessoal, é que o material da qual a lâmina é feito deve ser aço carbónico. 1075, carbon steel, aço carbónico 1075, aço carbónico 1095, pá, qualquer coisa desse género, ou um tool steel, por exemplo, aços carbónicos. 1075 para mim não é tão bom como o 1095, porque 1075 tem menos percentagem de carbono do que o 1095. Então para que é que eu quero uma lâmina de aço carbónico? Ou seja, uma lâmina que não seja de aço inoxidável. O contrário ao aço inoxidável. Não quero aço inoxidável, quero aço carbónico. Porquê? Porque, para além de ser mais fácil de afiar no mato, afia-se muito facilmente, mais fácil que o aço inoxidável. Para além disso, permite-nos, ou dá-nos outra vantagem, que é a seguinte: se nós conseguimos, por exemplo, com a nossa pederneira, ou com o isqueiro, ou o nosso dispositivo de fazer fogo, conseguimos fazer o primeiro fogo, a nossa mentalidade de assegurar os próximos fogos diz-nos que devemos fazer char cloth. Se não sabem o que é isso, vejam que eu tenho uma série de vídeos sobre isso. A char cloth é carbonizar tecido 100% de algodão, ou então carbonizar material natural, como por exemplo madeira apodrecida. Madeira que esteja meio a desfarelar-se, meio apodrecida, funciona muito bem para carbonizar. Porquê? Porque depois essa madeira vai acender mesmo com as faíscas de mais baixa temperatura. E eu quando digo baixa temperatura não tem nada a ver com as faíscas de uma pederneira. É, por exemplo, as faíscas de um isqueiro que ficou sem gás. Por exemplo, o isqueiro ficou sem gás, já só dá faíscas. Essas faíscas são de muito baixa temperatura, não vão acender praticamente a sandália natural nenhuma, esqueçam, mas vão acender esse tal char cloth ou esse tal material natural carbonizado. Outra coisa que também o vai acender é se nós encontrarmos um pedaço de sílex, ou quartzo, ou uma pedra desse género que tenha um grau de dureza igual ou superior a 7, portanto, sílex, quartzo, ágata, salvo erro, etc. Qualquer pedra com um grau de dureza igual ou superior a 7, se nós dermos umas pancadas de uma determinada forma, assim, de raspão, numa lâmina, ou numa lâmina de aço carbónico, vai produzir faíscas de muito baixa temperatura que não acendem mais material nenhum, mas vão acender esse tal char cloth e dessa forma conseguimos ter os próximos fogos. E desta forma, se por acaso eu tiver o azar de, depois de fazer o primeiro fogo, perder a minha pederneira, e não é difícil isso acontecer numa situação de sobrevivência, numa situação de stress, ou de perder um mosqueiro. Portanto, se eu tiver o azar de perder o meu dispositivo de fazer fogo, mas já fiz a primeira fogueira e já carbonizei material, desta forma consigo acender os próximos fogos, porque a lâmina da minha faca, ao ser de aço carbónico, é também ela mais uma ferramenta de fazer fogo, de efetuar ignição. Okay? E é por isso que, para mim, é facas com lâmina de aço carbónico. A única desvantagem que o aço carbónico tem é ambientes bastante úmidos, ela vai enferrujar com alguma facilidade. Okay? Vai enferrujar com alguma facilidade e, por isso, deve ser mantida, mesmo quando vocês estão no mato, devem mantê-la, limpá-la, depois de cada utilização, oleá-la. Eu, por exemplo, muitas vezes utilizo azeite. Eu, como tenho azeite no meu kit de cozinha para cozinhar, gosto de fritar coisas em azeite, um bocadinho de azeite, limpar a lâmina depois de cada utilização, um bocadinho de azeite e arrumá-la, e ela fica resguardada de oxidar e de enferrujar. Em casa, o que eu faço é, depois de a limpar, ou de afiar e limpar, e etc., e depois de a lubrificar com um bocadinho de azeite, o que eu faço é guardo-a assim, sentar dentro da bainha. Guardo-a numa gaveta assim e a bainha noutro sítio, porque se a guardarmos durante muito tempo, e muito tempo é muitos dias, na bainha, as bainhas, como retêm alguma umidade e não deixam a lâmina respirar, passado umas semanas, vocês vão ver e ela está oxidada e meio enferrujada, nada que depois não consigam resolver com um bocadinho de landaço e um bocadinho de carinho, mas, portanto, tem só esta pequena desvantagem que é enferrujar com alguma facilidade, mas traz-nos muitas vantagens, traz-nos vantagens importantes, que é ser fácil de afiar e permitir-nos ser utilizada como dispositivo de iniciar um fogo, ou seja, é um dispositivo extra, uma ferramenta extra que temos de efetuar ignição numa emergência absoluta onde tudo o resto já falhou. Por último, sétima característica é em relação ao desbaste ou ao gume que eu gosto que uma faca de sobrevivência tenha. Para mim, e isto é gosto pessoal, mas eu tenho as minhas razões e já vos vou explicar, para mim
uma boa faca de sobrevivência deve ter um gume escandinavo, ou seja, o chamado Scandi Grind. E o gume escandinavo basicamente é isto. Portanto, a faca é assim, lisa, e chegam assim, aqui a uma determinada altura que tem este desbaste, assim, até ao fio da lâmina, e deste lado a mesma coisa, assim. Se vocês vissem assim de frente, em tamanho gigante, se vissem assim de frente, o que acontece é que, portanto, é assim a lâmina da faca e depois tem o desbaste de um lado e do outro, assim a direito, até ao fio da lâmina, ou seja, faz como se fosse um triângulo, completamente um triângulo. Existem alguns tipos de gumes diferentes, mas os mais comuns são o gume escandinavo, que é este desta faca, e o gume convexo. São os dois tipos mais comuns. Eu prefiro o gume escandinavo. Porquê? Porque lá está, faz o tal, o desbaste faz o tal triângulo em linha reta até ao fio da lâmina, e isto vai-nos permitir ser uma faca muito mais precisa em trabalho pormenorizado. Lá está, mais uma vez, a cavar entalhes. Esta aqui, o desbaste que tem é, a lâmina faz isto assim, e deste lado faz isto, ok? Portanto, é assim meio, um desbaste meio curvo, assim meio curvado. Se vocês conseguissem ver isto de frente, em tamanho gigante, em vez de terem o tal triângulo assim, tinham isto assim arredondado. Portanto, é um gume convexo. E portanto não vai ser uma faca tão precisa. E o pessoal, também essa é a teoria, e o pessoal em teoria diz isso e não sei o quê, coisa. Malta, eu não falo em teoria, eu falo isto por experiência própria, porque já testei várias facas diferentes. E a última viagem que eu fiz à Suíça em pleno inverno, portanto foi há cerca de 2 meses, estavam entre 15 graus negativos e 23 negativos, e eu acampei com essas temperaturas, e para iniciar o meu fogo, o que é que eu fiz? Não consegui encontrar a sandália natural, mas apesar de ter a sandália de emergência comigo, não a quis utilizar. Pensei, não, vou ter que me desenrascar com as ferramentas que tenho, mesmo não havendo a sandália natural, vou fazer o quê? Vou fazer feather sticks a partir do interior da madeira. E com esta faca não foi fácil, não consegui tirar raspas muito finas, as raspas foram um bocado grossas e, para além disso, curtas. Não consegui tirar raspas fininhas e longas. Porquê? Porque, ao ser convexo, se vocês pensarem bem, imaginem, isto é madeira, se calhar baixa um bocadinho a câmera. Se vocês tiverem, baixa um bocadinho a câmera aqui ao nível, se vocês tiverem, portanto, lá está, uma faca com o gume escandinavo em que faz um triângulo, qualquer uma das faces é direito, é reta, e então, por exemplo, vocês colocam a faca de lado e a faca vai deslizar pela madeira como deve ser, porque é reta e vai levantar as raspas que nós queremos. Se for convexa, portanto, se em vez de ser assim, for assim meio arredondada, o que acontece é que, portanto, é arredondada, a parte afiada, isto é a parte afiada da lâmina, ou seja, ela vai rolar, em vez de deslizar como deve ser, vai rolar um bocadinho na madeira e não vai fazer, portanto, trabalho tão detalhado, tão pormenorizado, principalmente quando se trata de fazer feather sticks e esse tipo de sandália, que é extremamente importante conseguirmos fazer em climas destes. E depois vim-me grego para acender aquelas raspas meio mal feitas com a minha paderneira, portanto, eu pensei logo, eu gosto muito desta faca por muitas coisas, mas uma faca de gume escandinavo é muito melhor do que uma faca de gume convexo nestas situações. E por isso é que é o meu gosto pessoal. E pronto, malta, são estas as características e está aqui a razão as razões pelas quais eu escolho estas 7 características para ter uma faca, para mim, uma chamada faca de sobrevivência. Para mim são estas as características de uma boa faca de sobrevivência. Recapitulando, em primeiro lugar, lâmina fixa, nada de lâminas dobráveis, nem nada disso, lâmina fixa. Depois, segunda característica, ser full tang, ok? Terceira característica, ter umas arestas com uns bons ângulos, a fazer uns bons ângulos de 90 graus, ou seja, as costas da lâmina serem completamente quadradas para podermos utilizar como raspador da paderneira, do fire steel, para podermos processar a sandália, etc., com as costas da lâmina. Quarta característica,
ter pelo menos uma espessura, as costas da lâmina e a lâmina terem uma espessura de pelo menos 4 mm, para serem largas e confortáveis de utilizar, e não terem serrilha nas costas, como eu já vos expliquei. Quinta característica, a lâmina ter um tamanho ou um comprimento de entre 12 cm e meio e 16 cm, para que desta forma se torne polivalente nas tarefas que consegue fazer, e ter um fio simples, portanto um fio normal, simples, sem serrilha. Sexta característica, o material da lâmina ser aço carbónico, para termos mais uma forma de fazer fogo se for necessário. E por fim, sétima característica, o desbaste ou o gume dela ser um gume escandinavo. São estas as 7 características que eu procuro numa faca. Obviamente depois ter um bom punho, um punho ergonómico, etc., de bons materiais, feito como deve ser, suave, bem sólido. Mas, regra geral, pá, depois existem características que gosta mais o formato mais assim, mais assado, características mais, como é que eu ia dizer, mais de estética, mas para mim as 7 características funcionais importantes numa boa faca de sobrevivência são estas que eu vos disse, e por isso é que eu escolhi esta faca para mim. Esta, salvo erro, tem para aí 14 cm de lâmina de comprimento. Pá, é uma excelente faca, cumpre todas as características. E o pessoal, mas ó Pedro, quanto é que umas facas dessas custam? Vou-vos ser diretos, entre 100 e 150 euros. Se querem uma boa faca de sobrevivência, vai ser estes valores, entre 100 a 150 euros, independentemente da marca que escolham. O valor vai ser mais ou menos este. O que é que vocês podem fazer? Mas eu, ó Pedro, eu não quero dar tanto dinheiro para uma faca dessas. Eu só quero ter uma faca numa mochila, nem sequer quero andar com ela ao cinto, só quero ter uma faca enfiada numa mochila quando vou para o mato, ou num kit de sobrevivência, numa mochila que tenha em casa e que numa situação de emergência que tenha que abandonar a casa, agarre nessa mochila. Não quero ter uma faca muito cara empatada numa coisa dessas. O que eu faria então era pegar em facas relativamente baratas, mas de qualidade, de muito boa qualidade e bastante baratas, e ter várias, ok? Exemplos, Mora. Uma Mora, por exemplo, destas, uma Mora Clipper verde, aço carbónico. Esta, por exemplo, esta é como se fosse uma Mora Clipper, mas em laranja, só que é aço inoxidável. Não, escolham uma Mora Clipper, ou melhor ainda, uma Mora Companion HD, que é HD Heavy Duty, ou seja, para trabalhos mais pesados, Heavy Duty, ou seja, ter a lâmina mais grossa. E vocês podem ver, esta aqui, salvo erro, é a Heavy Duty, esta verde. Consegue-se ver bem a diferença de largura de lâmina? Portanto, comprem, por exemplo, três facas destas. Mora Companion é melhor que a Clipper, é a Mora Companion. Mora Companion HD, comprem, é aço carbónico, comprem 3 facas destas, vão gastar no máximo para aí 50 euros nas 3, 50, 60 euros no máximo. Se vocês quiserem podem aplanar as costas, elas não vêm aplanadas, mas vocês com uma lima aplanam as costas e elas conseguem deitar faíscas, depois de vocês fazerem essa pequena alteração, que estas costas são meio arredondadas, mas aplanam as costas e conseguem deitar faíscas. Tem gume escandinavo, como eu gosto, é de aço carbónico, atenção que há versões, é aço inoxidável, aço carbónico, as costas são relativamente largas, são excelentes facas para trabalho mais preciso, mas conseguem também rachar lenha, e eu já rachei vários troncos de lenha e até agora nunca parti uma faca destas, apesar do espigão ou da espiga não ser completa, ser só para aí até aqui, até 2/3, e haver o risco de, ao martelar ela, a lâmina saltar fora do cabo, mas aguenta algum abuso, permite trabalho de precisão, algum trabalho pesado, incluindo rachar troncos. E se tiverem 3 facas dessas, têm 3 facas. Se por acaso uma delas abusarem mais e se partir, ainda tem mais 2 na mochila. Okay? E gastaram 50 ou 60 euros no conjunto das 3. São facas, qualquer pessoa que perceba um bocadinho disto sabe que as facas Mora têm uma qualidade soberba para o preço que têm. Cada uma delas deve custar 15, 20 euros. São feitas na Suécia,
pá, é uma boa opção para vocês. Era o que eu faria se não quisesse gastar muito dinheiro numa boa faca de sobrevivência. Era, comprava 3 destas e tinha 3 destas na mochila. São leves, são práticas, pá, espetaculares. Malta, e então é isto. Pá, espero sinceramente que tenham gostado deste vídeo e tenham percebido as diferenças entre uma boa faca de sobrevivência e uma boa faca de bushcraft. São conceitos diferentes. Espero que tenham percebido o porquê de eu escolher estas 7 características quando analiso uma faca, ou quando analiso uma faca, se quer comprá-la para sobrevivência, se é uma boa faca de sobrevivência ou não. Como eu vos disse, tem uma razão de ser, eu expliquei-vos a razão de ser de cada uma dessas características e as funcionalidades que elas nos dão ao a faca possuí-las. E pá, já sabem, eu sou o Pedro, praticante de bushcraft e técnicas de sobrevivência. Vemos no próximo vídeo.